Olá, sejam todas muito bem-vindas, bem-vindos, tudo bem? Aqui é o Espaço Fertilidade em Foco, um espaço voltado para a gente falar de assuntos que aumentam a sua chance de engravidar, aumentam a sua fertilidade. Então, toda semana eu vou estar trazendo assuntos aqui voltados para aumentar a sua fertilidade, aumentar a chance de você engravidar o mais rápido possível, para te dar clareza e orientação nesse caminho, tá? Eu sou a doutora Juliana, ginecologista, eu atuo com reprodução humana, especialista em fertilidade e tenho o prazer de sempre estar falando esse assunto aqui com vocês. Hoje o assunto específico é um assunto de extrema importância, muito prevalente entre as mulheres, que é voltado para a síndrome de ovário policístico. E aí eu trago uma dúvida aqui comum. Será que toda mulher que tem síndrome de ovário policístico, ela tem necessidade de passar por algum tratamento? Será que isso é mito ou será que isso é verdade? Vamos falar sobre isso. E aí, para te contextualizar um pouquinho mais, né, por que trazer esse assunto de síndrome de ovário policístico, eu posso dizer assim que na minha prática, toda semana eu atendo mulheres com diagnóstico, fechando o diagnóstico de síndrome de ovário policístico. Ou mulheres que chegam até mim que já tem esse diagnóstico, ou que a gente começa uma investigação para fechar esse diagnóstico. Então é uma doença, uma questão de saúde altamente prevalente, né? E não é só na minha prática que eu vejo isso. A Federação Brasileira de Associação de Ginecologistas e Obstetras afirma que em torno de 10% da população vai ter o diagnóstico de síndrome de ovário policístico. E mais, das mulheres que estão tentando engravidar e que sofrem de infertilidade, né, da dificuldade para conseguir uma gravidez, 80% delas por fator de anovulação, ou seja, por não ovular, é por conta da síndrome de ovário policístico. Então a gente precisa realmente bater nisso aqui e falar bastante para dar clareza se você tem síndrome de ovário policístico, você já saber o caminho que você precisa percorrer para encurtar esse caminho, para acelerar a tua jornada, tá? Então vamos lá. Eu gosto sempre de trazer também alguns casos, né, para ilustrar aqui. E dois casos que eu quero falar hoje são casos de mulheres que tiveram já um diagnóstico de síndrome de ovário policístico quando chegaram até mim e tinham uma coisa muito em comum, que talvez seja o teu caso, que é de uma menstruação irregular. Elas ficavam meses sem menstruar, 2, 3 meses sem menstruar. Tinha épocas que menstruavam certinho, mas tinha épocas que espaçavam muito a menstruação. E quando elas chegaram até mim, elas estavam já nessa tentativa de engravidar, já estavam nessa tentativa há um tempo, né, mais de um ano, e vinham tendo nos últimos meses uma menstruação irregular, tá? A gente confirmou o diagnóstico, porque às vezes, mesmo quando a paciente chega me falando, doutora, eu tenho síndrome de ovário policístico, eu pergunto, por quê? O que você tem? Eu gosto de pedir as dosagens hormonais que a gente precisa para excluir outras causas, tá? Justamente para a gente focar no tipo específico de tratamento. E a base para tratar a síndrome de ovário policístico, muitas vezes é medidas comportamentais, estilo de vida, que a gente vai falar aqui, e que essas duas pacientes, uma fez já de prontidão, fez rápido e realmente o resultado foi muito mais rápido, a outra demorou um tempo para conseguir entender esse contexto. Então, quanto mais rápido você entende o que você precisa fazer, você foca no que você precisa fazer, é isso, o resultado vem muito mais rápido, e é meu objetivo aqui, né, encurtar a tua jornada, tá? Então, como é que a gente faz o diagnóstico correto? É importante a gente ficar atento a isso, porque erros no diagnóstico são extremamente comuns, tá? Então, não é só porque você tem menstruação irregular que você tem síndrome de ovário policístico. Outra coisa, não é só porque você tem imagem de ovário micropolicístico que você também tem síndrome de ovário policístico. O nome talvez seja um pouco ingrato, porque são dois nomes muito parecidos, tá? Mas a síndrome de ovário policístico, ela é um contexto em que a gente precisa ter mais do que só a imagem de ultrassom com micropolicistos, tá? Então, como é que a gente faz um diagnóstico correto da síndrome de ovário policístico? Anota aí. A gente precisa de 2 critérios dentre 3. Mas não basta só isso. Eu vou falar aqui os critérios, mas não basta só isso. A gente precisa excluir outras causas. Então, primeiro, para a gente começar a pensar na síndrome de ovário policístico, na SOP, você precisa ter ou imagem de ovário micropolicístico, como eu falei, geralmente feito por ultrassom transvaginal, aumento de, que a gente fala hiperandrogenismo, né? Aumento de pelo, aumento de acne,
ou uma dosagem hormonal, por exemplo, de testosterona muito aumentada no seu sangue, tá? Ou um outro critério é você ter a menstruação irregular, né? E ter esse espaçamento muito grande, acima de 35 dias. Você tendo 2 desses critérios, você já pode pensar, não confirmar a síndrome de ovário policístico. Bom, ok, comecei a pensar, o que eu tenho que fazer? Qual é o próximo passo para confirmar que tem a SOP? Você precisa excluir outras causas. Então, existem outras causas hormonais, existem às vezes medicamentos que podem gerar uma irregularidade menstrual também. Então, a gente precisa excluir que não está com uma alteração nessas outras questões para aí sim fechar o diagnóstico da síndrome de ovário policístico, tá bom? Bom, partindo então pro diagnóstico, né? Como é que a gente vai fazer essa investigação, né? Eu já falei para vocês que a gente precisa ter esses critérios, mas os exames que a gente precisa fazer para excluir outras causas são principalmente dosagem de hormônios tireoidianos, tá? Dosagem de prolactina, que também é muito comum a gente ter aumentada e gerar irregularidade menstrual. Então, se você tem esses dois fatores normais no exame de sangue, se você tem um ultrassom que não tem um cisto enorme que pode estar gerando uma alteração disfuncional desse ovário, né? É só a imagem de micropolicístico, aí sim a gente começa a pensar em fechar esse diagnóstico, tá? Então é importante ficar atento a isso. E como é que a gente... por que a irregularidade menstrual ela vai impactar diretamente na nossa fertilidade? Justamente porque, para e pensa, se a gente tem um ano, né, em torno de... A gente tem 12 meses no ano e a gente menstrua todo mês, ou seja, a gente está ovulando todo mês. Porque para a gente menstruar hoje, em torno de 14 dias atrás, a gente tem que ter ovulado e não ter engravidado, tá? Então, para menstruar, você precisa ovular 14 dias antes. Agora, se você não menstrua todo mês, significa que você não está ovulando todo mês. Então, um ano em que você teria aí mais ou menos 12 chances de engravidar, né? Se você menstrua 12 vezes, você ovulou 12 vezes, você tem 12 chances de engravidar mais ou menos. Se você não ovula todo mês, você tem menos chance. Então, quando a gente tem um casal com uma menstruação regular, né, a mulher com a menstruação regular e que está tentando engravidar, a gente pode afirmar que 85% desses casais em um ano vai engravidar, tá? Agora, em torno aí de 15% não vai engravidar e a gente precisa realmente investigar a causa. Se você está com a menstruação irregular, acende uma luz de que pode ser isso a causa da sua gravidez não estar acontecendo. Então, é importante entender esse processo. Agora, uma coisa que é importante você saber é que a síndrome de ovário policístico, ela é muitas vezes acompanhada de uma síndrome metabólica, né? Uma resistência insulínica, né? Um sobrepeso, enfim, uma síndrome metabólica mesmo, com alterações às vezes em triglicerídeo, né, na glicose, no colesterol. E isso pode fazer, muitas vezes, com que você tenha uma alteração na qualidade do seu óvulo. Então não é só ovular, não é só menstruar, né, para você estar fértil. Você precisa pensar realmente na qualidade desse óvulo. Então fazer esse ajuste metabólico é de extrema importância para a gente aumentar a chance de você engravidar. Tá? Porque a gente é isso, né? Não quer só engravidar, a gente quer evitar o abortamento, a gente quer evoluir para uma gestação saudável, com menor risco de um diabetes gestacional, de uma hipertensão gestacional. Então, se você engravida muito acima do peso, se você engravida com um descontrole da sua glicemia, da sua insulina, o risco de ter complicações obstétricas é um pouco maior. Então, não é o que a gente quer, né? A gente quer engravidar e a gente quer ter uma gestação saudável para ter um filho saudável. Tá? E pensando até nisso, né, vamos extrapolar aqui um pouquinho, falar um pouco de epigenética, em que são as nossas escolhas, o nosso metabolismo, como influencia nos genes que vão se manifestar no nosso filho que a gente está gerando, tá? Então, se você realmente engravida com uma alimentação muito desbalanceada, se você engravida muito acima do peso, a chance de você levar a genes... manifestação de genes no seu filho para uma obesidade, para um risco aumentado de um diabetes é muito maior. Então é importante realmente a gente focar em estar bem para poder gestar, tá?
Então, como eu falei, né, a questão da síndrome de ovário policístico, então, resumindo, tem risco de infertilidade por anovulação, ou seja, não ovula regularmente, tá? Tem risco de infertilidade por qualidade do óvulo, mas uma outra questão que é sumariamente importante aqui é em relação também ao endométrio. O endométrio, que é aquela camada de dentro do útero, né, que reveste o útero por dentro, que vai ser a casinha do bebê, né, é onde é o embrião que vem vindo lá pela trompa, ele se implanta para poder gerar a gravidez. Se você fica muito tempo sem ovular, você está correndo risco desse endométrio estar muito espesso, ter uma hiperplasia, um aumento de tamanho, tá? E de funcionalidade desse endométrio. Ele fica às vezes menos receptivo para esse embrião. Ele pode, muitas vezes, mulheres com síndrome de ovário policístico podem às vezes não ter essa hiperplasia e tem justamente o contrário. Por esse endométrio não estar tão receptivo, não estar tão preparado, ele tem uma dificuldade de atingir o espessamento, o aspecto que a gente quer no período pré-ovulatório. Então, ficar atenta a essa questão endometrial também é de extremamente importante para quem tem síndrome de ovário policístico, tá? Então, como resumo, né, um controle metabólico é importante para quem tem SOP, para que não só melhore a ovulação, aumente a frequência da sua ovulação, como melhore a qualidade do seu óvulo, como melhore a receptividade do seu endométrio, tá? Bom, então como é que a gente faz o diagnóstico, né? Eu mencionei aqui no resumo, primeiro, como existem muitos erros no diagnóstico, a gente precisa primeiro fazer um diagnóstico correto da síndrome de ovário policístico. Então, resumidamente, ter 2 de 3 critérios: menstruação irregular, imagem de ultrassom com ovário micropolicístico ou aumento de pelo, acne ou de testosterona no sangue. Se você tiver 2 desses 3, pensamos em síndrome de ovário policístico. Segundo passo, medir no teu sangue TSH, T4 livre, prolactina, ou seja, exames hormonais de causas que também podem gerar irregularidade menstrual e que não são SOP. Então, excluir causas que geram irregularidade menstrual. Outra coisa que também que é muito comum de gerar esse confundimento, né, é a hiperplasia adrenal congênita, porque dá similaridade nas características de quem tem SOP. Então, dosar a sua 17-hidroxiprogesterona, SDHEA, enfim, são exames importantes pra gente saber se realmente é a síndrome de ovário policístico, tá? Uma vez que a gente tenha, né, essa confirmação, a gente precisa partir então para a avaliação do teu útero. Será que o útero ele tá espessando da forma adequada no aspecto que eu preciso na fase periovulatória? Então, fazer um ultrassom seriado, né, acompanhar o teu ciclo, pelo menos um ciclo de acompanhamento, ele é importante para a gente saber se tem uma coordenação entre o crescimento do teu folículo e o espessamento, o aspecto desse endométrio, a trimilaridade desse endométrio, né? Se ele fica com esse aspecto trilaminar, fica espesso o suficiente para esse embrião chegar lá e se implantar na época da tua ovulação, na época do teu período fértil, tá? E às vezes é interessante também fazer exame de histeroscopia, que é um exame que a gente olha lá dentro da cavidade, pesquisa se tem alguma inflamação, se tem alguma alteração que possa, essa hiperplasia que eu mencionei, que possa levar a uma alteração de dificuldade de implantação desse embrião, tá? E como que a gente vai fazer então, a partir do momento que a gente identifica que tem alguma questão alterada? Por exemplo, se você tem alteração na tireoide, você precisa tratar essa tireoide. E se mesmo tratando a tireoide, você continuar com a menstruação irregular, aí e com aqueles aspectos, pode ser que você realmente tenha síndrome de ovário policístico, tá? Mas a gente precisa excluir alterações anteriores. Se você tem uma hiperplasia de endométrio, você precisa tratar essa hiperplasia antes de tentar engravidar. Se você tem um endométrio que não espessa o suficiente, se você tem alteração metabólica, a gente precisa então tratar essa parte antes de partir para a tentativa de gestação, justamente porque eu falei da epigenética, porque eu falei dos riscos obstétricos também. Então, como que é a base, o pilar para a gente tratar quem tem infertilidade por síndrome de ovário policístico? Não basta você pensar assim, eu tenho menstruação irregular, eu não ovulo, então eu vou para um tratamento de alta complexidade. Eu vou fazer uma FIV, porque aí sim eu vou engravidar.
Não, por quê? Porque eu falei da qualidade do óvulo. Então você precisa realmente tratar a base da síndrome de ovário policístico. E a base qual é? A base é a síndrome metabólica. A gente precisa tratar não só com suplementos específicos para isso, mas com mudança muitas vezes do estilo de vida. Então, ficar atento se você não está sedentária, se você não está num consumo muito aumentado, né, de uma dose alta de açúcar, de carboidrato, porque isso tudo vai jogar contra a sua fertilidade. Então a gente precisa que você tenha uma atividade física regular, tá? Não precisa ser todo dia, e como eu digo, fazer um dia é melhor do que fazer nada. Então se você tem uma rotina corrida, não consegue fazer atividade física de forma mais frequente, pegue um dia no fim de semana, pegue meia hora no seu fim de semana. Isso já vai ajudar a melhorar o teu padrão metabólico, a melhorar o teu ciclo, tá? Os trabalhos mostram que a atividade física concentrada no fim de semana, ela tem tanto benefício quanto aquela fragmentada ao longo da semana. Então não fique sempre colocando um projeto ideal. Eu quero fazer 3 vezes na semana, 1 hora cada dia, mas aí eu não tenho esse tempo, então eu não começo. Não, começa com o que dá. É 10 minutos no sábado? Então é 10 minutos no sábado, você vai fazer e pronto, começa. Sai da inércia, né, de não estar fazendo essa atividade física. E aí outra coisa que a gente precisa fazer é a parte alimentar. Então antes de você ir para os suplementos, você precisa tratar essa base. Por quê? Os suplementos, eles não vão ter força para te ajudar se você faz uma força contra. Então o suplemento está vindo de um lado, mas se você faz uma força contra sedentária, consumo aumentado de álcool, ao consumo aumentado de açúcar, o suplemento não tem força. O suplemento, ele é justamente para te ajudar a empurrar num sentido positivo, tá? Então, primeiro é rever tua alimentação e rever teu estilo de vida. E aí, na alimentação, basicamente, principal, reduzir o consumo de açúcar, reduzir o consumo de fast food. Tem trabalho já mostrando que o consumo de fast food no último mês, ele aumenta a chance de você ter uma dificuldade para engravidar, se tanto homens quanto mulheres. Então, reduzir ao máximo o consumo de fast food se você está no projeto de engravidar. Associado a isso, fazer atividade física. E aí, entrando nos suplementos, o que é interessante a gente suplementar em quem tem síndrome de ovário policístico? O metilfolato é óbvio que a gente precisa, né? Quem tem e quem não tem, né? Mas algumas coisas que também podem ajudar são, por exemplo, o minoxidil, que é muito interessante para quem tem síndrome de ovário policístico associado a uma resistência insulínica. Ele pode ser interessante fazer muitas vezes o NAC, fazer o ácido alfa-lipoico, são suplementos interessantes, né? Mas a gente precisa também ver vitamina D, a gente precisa ver vitamina C, se você tá de forma bem ajustada, seus níveis de zinco, isso tudo pode vir alterado. Até porque, muitas vezes, quem tem síndrome de ovário policístico, para justamente tentar regularizar a menstruação, né, quando quer ir de uma forma mais fácil, em vez de tratar essa parte metabólica de base, vai para uma pílula. A pílula tem os seus benefícios nesse sentido, ela ajuda realmente a regularizar a menstruação, mas ela vai te ajudar a regularizar a menstruação durante o uso. A partir do momento que você para de usar a pílula, você volta a ter um padrão que já era o teu padrão. Então, se você não tratou durante o uso da pílula essa base da SOP, você ao parar a pílula, pode ter certeza que você vai voltar a ciclar de forma irregular como você tinha antes. Então, pílula não trata síndrome de ovário policístico. Isso aqui é extremamente importante. Eu recebo várias vezes mulheres falando que receberam, o doutor passou a pílula porque ele falou que eu ia tratar a síndrome de ovário policístico. E aí o que acontece? Ela ficou usando meses a pílula para tratar a síndrome de ovário policístico. E ele falou assim, tenta engravidar só daqui a 6 meses, porque a gente vai tratar essa sua síndrome de ovário policístico. Ou seja, ela perdeu 6 meses, porque ela não tratou a base. E aí, no momento que ela para a pílula, ela volta com o problema todo. Ela volta a ter menstruação irregular. Então, ficar atento a isso é de extrema importância, tá? Tratar a parte metabólica. E aí, quando a gente não consegue, né, ou não tem tempo suficiente para esperar esse tratamento metabólico, ou às vezes a gente não consegue
tratar só com medidas comportamentais, né? Com suplementação, atividade física, a parte nutricional. A medicina chinesa é de extrema importância, gente. Isso aqui realmente, assim, eu vejo muito isso na prática. Cada vez mais tem trabalhos evidenciando os benefícios da acupuntura da medicina chinesa com a melhora não só da regularidade menstrual, mas da TPM, por exemplo, de cólica, né, para quem tem endometriose. Então é algo que eu gosto muito de associar. E eu tenho visto na minha prática mesmo, né? Uma dessas pacientes que eu estava falando, né, hoje aqui, ela associou a prática da medicina chinesa na sua terapia. Então, por exemplo, ela não fez tudo, ela não fez atividade física, mas ela fez mudança alimentar, ela tomou os suplementos adequados e ela associou a medicina chinesa e a acupuntura e voltou a menstruar regular, num padrão que ela não tinha há anos. Então, isso foi de extrema importância. Então, fazer associação, quanto mais coisas você associa, mais você potencializa, mais você aumenta a chance daquilo ali dar certo, tá? Então, mas vamos lá, não conseguiu, tentou fazer, não conseguiu implementar todas as medidas porque a rotina tá corrida, enfim, não conseguiu atingir a regularidade menstrual, ou a gente tem algum outro fator além da síndrome de ovário policístico que gera essa alteração, nessa dificuldade de engravidar, seja um fator masculino, né, seja um fator tubário, enfim, alguma outra questão, e a gente acaba precisando às vezes recorrer a algum tratamento, tá? E aí o que a gente tem de tratamento base, que se for síndrome de ovário policístico somente, a gente pode tentar fazer, ou se tiver uma síndrome de ovário policístico associada a um fator masculino muito leve, a gente pode tentar uma relação sexual programada, a gente pode tentar uma inseminação intrauterina, que são tratamentos de menor complexidade dentro da reprodução assistida. E aí, para isso, a gente usa indutores de ovulação, que são medicações que podem ser desde medicações orais a medicações injetáveis para ajudar na regularização, na indução dessa ovulação, tá? E é sempre importante a gente tentar sempre começar com a menor dose possível, porque quem tem síndrome de ovário policístico pode às vezes ter um ovário mais resistente à medicação e daqui a pouco ele, explode de folículos, assim, explode no sentido de muito folículo, né? Aparecem muitos folículos e às vezes a gente até tem que cancelar o ciclo de indução. Então não faça isso sozinha. Faça com acompanhamento médico. Se você chegar a esse ponto de precisar induzir a tua ovulação, faça com acompanhamento médico. É uma forma muito mais segura, né? Você deve, às vezes, ouvir falar de casos aí de quadrigêmeos, quíntuplos, sextuplos. Provavelmente foi alguém que fez uma indução, né, não acompanhada e corre esse risco. E qual é o grande problema, né? Não só o risco materno, mas a prematuridade extrema e todas as complicações que isso pode acontecer. Então faça, se você precisar, o que eu tô te passando aqui são orientações para você não precisar disso. Mas se você precisar, né, você tem que fazer com segmento e acompanhamento médico. E mais, se você precisar fazer um tratamento de reprodução assistida, se você tiver tratado a base, o melhor controle glicêmico, o melhor controle de insulina, uma menstruação mais regular e mesmo assim a gravidez não veio, saiba que o seu tratamento de reprodução vai ter uma chance muito maior de dar certo. Porque, gente, nem FIV é 100%. Tá? A FIV ela pode sim aumentar muito a chance da gravidez acontecer, tem muita indicação, pacientes que vão se beneficiar desse tipo de tratamento. Eu sou uma médica que faço acompanhamento de ciclos de FIV, mas eu prefiro muito mais, às vezes, preparar a paciente 1-2 meses pra gente ir para um ciclo de indução, seja de um coito programado, uma inseminação, uma FIV, para ir muito mais redondo, né? Pra chance, a gente otimizar a chance daquilo ali dar certo. Porque é isso, né? Nem todo tratamento é 100%. E a gente, quando vai para um tratamento e existe um investimento não só financeiro, mas um investimento emocional, a gente precisa realmente tá indo para lá com o melhor cenário, na nossa fertilidade máxima, potencializada. Então é isso que você precisa. Se ela não vier natural e for para um tratamento, você precisa potencializar essa sua fertilidade para esse tratamento dar certo. Beleza? Vamos lá, então pra gente finalizar aqui a nossa live, eu quero falar o seguinte pra você, ó. Vamos resumir. Nem todo ciclo irregular é SOP. Pra gente pensar em SOP, a gente precisa ter 2 de 3 critérios.
menstruação irregular, imagem de ultrassom com ovário micropolicístico e aumento de pelo ou de acne ou de testosterona no sangue. Tem 2 de 3 ou tem 3 de 3, enfim, o mínimo é 2. Você exclua antes outras causas, exclua alterações principalmente tireoide, alterações na prolactina, tá? Alterações de hiperplasia adrenal congênita também pode mascarar, mimetizar a SOP. Então, excluiu, fechou, é SOP. Trate a sua parte metabólica, faça atividade física, entre com os suplementos adequados, faça um acompanhamento alimentar, atribua práticas na medicina chinesa, da acupuntura, para você aumentar a chance de você estar mais fértil nos meses da sua tentativa de gravidez. Olhe o seu útero, não é só o ovário que a gente precisa olhar na SOP. O seu útero, ele tá com o aspecto adequado, ele tá com o espessamento adequado, ou ele tá ficando com a hiperplasia, ou seja, um aumento muito grande, ou ele tá ficando muito fino, ele não tá sincronizando com o momento da ovulação, o tamanho que seu endométrio precisa estar. Então, fazer um transvaginal seriado é um exame importante nesse caso, para você não ficar meses tentando engravidar, e aí lá depois você vai para uma investigação e descobre, caramba, se eu tivesse feito isso, essa investigação meses atrás, eu já poderia estar num cenário diferente, estar mais à frente nessa jornada, né? E outra coisa, faça, se precisar, de algum tratamento de reprodução assistida para uma indução de ovulação, uma inseminação, ou um coito programado, enfim, ou uma fertilização, faça essas medidas antes, se cuide antes, porque a potência que você vai ter, a chance de sucesso desse seu tratamento vai ser elevada, vai ser muito maior, tá? Então se cuide, cuide-se para ter uma gestação saudável e coloque em prática. Se você tiver dificuldade de colocar em prática essas medidas, converse com um profissional que está junto de você, coloque aqui na nossa comunidade, fale, me mande as suas dúvidas, eu tô aqui para ajudar, tá bom? Mas não deixe para lá, faça o seu acompanhamento de forma adequada. Então eu te vejo na próxima live, espero que você tenha gostado e até lá, tchau!